Mostar já era habitada desde o período romano. Depois ela fez parte do Império Turco-Otomano, fez parte do Império dos Habsburgos e depois foi incorporada à Iugoslávia. Porém, em 1992 deu início à Guerra da Bósnia e essa guerra terminou em 1995. Porém, ainda existem muitos vestígios dessa guerra aqui pela cidade. Nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a Mostar fora das belezas naturais e das belezas arquitetônicas. Quer saber o que a gente tem para contar? Vem com a gente! A Guerra da Bósnia é considerada o maior evento sangrento depois da Segunda Guerra Mundial aqui na Europa. Foi um evento grande que matou aí mais de 100 mil pessoas e ela vai exigir da gente um vídeo exclusivo sobre ela. Mas aqui em Mostar tem um capítulo à parte dentro da guerra, que é o Cerco de Mostar. O Cerco de Mostar aconteceu em duas partes. A primeira parte foi em 1992, que foi um conflito de croatas e bósnios contra os sérvios. A segunda parte desse conflito, ela vem um pouquinho depois, aconteceu entre 93 e 94, e foi um conflito entre croatas e bósnios, que antes estavam do mesmo lado da guerra. A Croácia sitiou a parte leste de Mostar e os bombardeios aí derrubaram 10 mesquitas e o maior símbolo da cidade, que foi a Ponte Velha. A situação foi tão caótica que ela ainda ecoa pela cidade nos dias de hoje, a tal ponto de que a cidade foi informalmente dividida entre croatas e bósnios. Ou seja, um lado católico e um lado muçulmano na cidade. Quando a gente vê a imagem do alto da cidade, a parte acima do vídeo seria a parte croata, do lado que fica a igreja franciscana. Já a parte de baixo, do outro lado do rio, seria a parte muçulmana, onde hoje tem uma maior concentração de mesquitas. E uma cidade dividida entre croatas e bósnios significa uma cidade dividida entre católicos e muçulmanos. Essa torre já existia antes da guerra, mas na guerra ela foi destruída e reconstruíram ela um pouquinho maior no pós-guerra. Como dá para imaginar, certamente o lado bósnio da situação não curtiu muito essa torre. Ela é a maior torre de igreja da Bósnia. Numa cidade dividida, imagina a complicação que não ficou isso. Já a igreja, ela foi construída em 1886 com a ajuda dos otomanos. Ela, como foi destruída, ela também foi reconstruída sobre a mesma estrutura da antiga igreja. A Torre Cineira, que é essa torre gigantesca, é possível também de fazer uma visitação. Ela tem um elevador que te leva até o topo, que tem uma vista lindíssima da cidade. Mas como a gente subiu lá na montanha, a gente acha que aquela vista lá contempla a maior parte da cidade do que a Torre Cineira. Eu estou aqui praticamente coladinha na Torre Cineira e a gente aqui encontra essa placa. E essa placa nos diz que foi encontrado aqui, depois de algumas escavações no ano de 1967 a 1970, ruínas de o que seria uma igreja católica primitiva. Essas escavações elas comprovam que essa igreja primitiva possivelmente era do século IV e que já existia uma organização cristã aqui na cidade de Mostar desde o início dela. Ainda aqui a gente encontra então um desenho da torre, e as etapas dela, Então daqui de baixo até esse primeiro desenho aqui aos 45 metros é onde a gente consegue acessar de elevador. A partir daqui, são lances de escada, 75 metros possivelmente do chão até aqui, então, mas até chegar aqui nessa janelinha tem que subir de escada e tem uma vista de 360 graus. Chegando até a torre, que não é possível a gente acessar, 107 metros de altura e 370 degraus para subir. Vou combinar que é coisa, hein, gente? A gente está aqui no estacionamento da igreja. E a gente acredita que esse é o lugar onde os ônibus que vêm lá da Croácia deixam os ônibus estacionados para os turistas descerem e explorarem a cidade.
A gente contou assim uma média de 12 ônibus, todos da Croácia praticamente, e além disso tem muito carro também da Croácia. Então se você for aí para Dubrovnik ou Split, dá para considerar aí um bate-volta aqui para Mostar também. A gente se afastou um pouquinho da igreja para mostrar para vocês a montanha Hun. A montanha Hun é uma das montanhas que cerca a cidade de Mostar. E lá no alto dessa montanha tem a Cruz do Milênio, assim como tem lá em Skopje, na Macedônia do Norte, que foi uma cruz erguida para celebrar 2000 anos de cristianismo. Mas, como vocês podem imaginar, assim como a torre da igreja, a cruz também gerou aí um monte de controvérsia pela cidade. Isso porque a cruz é gigantesca e numa cidade majoritariamente muçulmana isso não caiu muito bem. Ela tem 33 metros de altura e é a maior cruz de toda a Bósnia. Como eu já falei para vocês, teve aí um confronto que durou bastante tempo aqui na cidade de Mostar entre croatas e bósnios. Resultante disso foi a destruição da Ponte Velha, que é o símbolo da cidade de Mostar. Quem bombardeou a ponte foram os croatas e eles bombardearam a ponte de onde hoje está construída a Cruz do Milênio, o que foi considerado uma afronta. É possível visitar, subir até a Cruz do Milênio e para isso é importante que se vá de carro. Também dá para fazer uma trilha, mas é necessário que siga a trilha com bastante atenção, não saia da trilha, porque dizem que na montanha ainda existem minas da época da guerra. A gente está bem em frente à prefeitura que está aqui. E aí, uma curiosidade, aqui tem uma bandeira da Bósnia e aqui o que a gente acredita ser uma bandeira de Mostar, que tem o quê? A ponte na bandeira. Legal, né? Aqui nessa região, além da gente encontrar muitos pés de romã, a gente também encontra lavanda para tudo quanto é lado. E aqui pertinho de uma pracinha aqui em Mostar, a gente encontrou um monte de lavanda. A gente só esfrega assim o dedinho, ó. Nossa, parece que eu tô cheirando a essência pura de lavanda. Não só eu, né? As abelhinhas também e borboletinhas também estão passeando por aqui. O símbolo maior desse conflito é a Torre do Sniper, que está aqui atrás de mim. Do alto da torre, os atiradores croatas atiravam nas vítimas que passavam ali por baixo. Hoje a torre está toda cercada por tapumes, mas os mais destemidos conseguem aí atravessar esses tapumes e entrar na torre. O que a gente não acha que é adequado, né, enfrentar aí um prédio caindo aos pedaços em estado de decomposição só para ter umas imagens diferentes. Esse prédio fica bem aqui ao lado da Praça Espanha e aqui na Praça Espanha a gente encontra um outro símbolo dessa divisão entre croatas e bósnios. E esse é o símbolo, na verdade era aqui que ele ficava. Era uma estátua de Bruce Lee. Mas o que Bruce Lee tem a ver com a Guerra da Bósnia? Bom, um grupo de artistas teve a ideia de fazer uma escultura que unisse bósnios e croatas. E esse símbolo era Bruce Lee, já que na década de 70 ele ficou muito famoso aqui na Bósnia e todo mundo gostava dele. Acontece que esse ano, em março de 2024, a estátua foi roubada, foi toda picotada para ser vendida como sucata. Hoje aqui só resta a lembrança de onde a estátua ficava. Aqui ao redor da Praça Espanha a gente também encontra muitas ruínas do pós-guerra. Esses prédios estão bem detonadinhos e a sensação que dá é que eles podem cair a qualquer momento. Esse prédio amarelo aqui atrás de mim é mais um dos símbolos da guerra, ou melhor, do pós-guerra. Esse é o ginásio de Mostar, que é a escola de Mostar. Ele foi construído no final do século XIX e hoje aqui ainda é a escola, a principal escola aqui da cidade. Essa escola não é uma escola normal. No interior desse edifício, os estudantes croatas são separados dos estudantes muçulmanos
e eles não se encontram durante todo o período que eles frequentam a escola. Eles têm professores diferentes e seguem currículos diferentes também. Com certeza é um símbolo dessa divisão enraizada desde o final da guerra. Lembrando que os croatas são católicos e os muçulmanos são bósnios. E o vídeo de hoje, apesar de não ser o vídeo mais bonito sobre a cidade de Mostar, com certeza é um vídeo que mostra uma parte importante da história da cidade. Mostar foi uma grata surpresa pra gente, na verdade não foi tão surpresa assim, a gente sabia que a cidade era lindíssima e que a cidade tinha uma riqueza histórica muito grande. A gente recomenda muito que você assista o vídeo anterior que a gente gravou aqui na cidade de Mostar, porque tem muitas informações interessantes sobre a cidade. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui você já sabe, tem sempre uma delícia de viagem para você. Até a próxima! Tchau!